Olá, olá, no ar mais um programa Pet News para você que ama os animais. E hoje a gente vai falar de um assunto aqui bem legal, bastante novo e diferente para algumas pessoas, mas é um assunto que, nossa, mexe com o carinho, com a emoção de muita gente. Vamos falar de animais exóticos, animais silvestres, os diferentões que chegam aí nas clínicas e nos lares de muita família. E hoje quem vai bater o papo com a gente, meu amigo, doutor Tiago Cavaleiro, Tiago Spadoni Cavaleiro. Thiago Spadoni Cavaleiro. Que é um amigo de longa data. Nome é chique. Nome importado, nome é importado. Tiago. Nem pode falar o nome da data que entrega na cidade. Não, então, eu já vou soltar mais ou menos aqui. Tiago, da primeira turma da Universidade de Monte. Monte. Aqui Nem existe mais, mudou, né? Agora virou Universidade de São Judas. Pós-graduado em Clínica Médica e Cirúrgica de Animais Exóticos e Silvestres, pela Qualitas, também tem um carinho pela Qualitas bastante grande, foi onde eu fiz a nefro. Então, é um amigo e é um conhecedor do assunto, e vamos bater um papo, falar um pouquinho dos exóticos e dos silvestres. Mas antes da gente falar, pensei aqui da gente falar a respeito de aves, que eu acho que é o que talvez tenha mais aqui na nossa região, aqui em Santos, talvez. Não é uma área que eu milito, é uma área que eu não conheço, que eu encaminho, mas a sensação que eu tenho é que aves ainda é um pouco mais comum e a gente vai entrar nela. Mas antes de entrar nela, eu sempre gosto de perguntar, por que os exóticos? De onde chegou isso daí? O que te puxou para esse mundo dos diferentões? Sempre assim, acho que a gente como veterinário, primeiro, boa noite, boa tarde, bom dia, não sei que horas que vai passar o programa. Vai passar toda hora, é só compartilhar, compartilha. Então assistam aí, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. E a vontade de ser veterinário primeiro começa com amor, né? Eu falo isso sempre, eu falo, todo dia o veterinário acorda, e eu não estou falando de mim, estou falando de todos os veterinários, a gente acorda para cuidar e tratar e ver os animais da melhor qualidade. Dar uma qualidade de vida melhor para eles e tal. E a vontade de cuidar de um animal diferente é a proximidade. Então eu estava até conversando antes de entrar aqui que a gente fala de cobra, fala de, imagina que absurdo ter uma cobra, que absurdo ter uma aranha, que absurdo ter uma calopsita, uma arara dentro do apartamento. E a minha visão é sempre assim, quando você passa a ter próximo, estar mais próximos desses animais, você começa a ver até os que são mais repugnantes, assim, os animais que, uma barata, um rato, e você começa a ter um carinho diferente. Um olhar diferente. E aí eu me aproximei por um amigo que tinha cobras e tal, e sempre tive fascínio, que eu acho um animal maravilhoso, um animal sem mão, sem braço, sem perna, e come, anda, caça. E é um predador, não é uma presa. E pra mim gera um fascínio, e aí eu comecei a me aproximar, tive algum desses animais em casa, e é apaixonante. E aí a partir daí eu falei, se eu gosto, eu preciso conhecer melhor, né? E aí vamos estudar. E tendo a facilidade de ter colegas também da área, aí corri atrás de um curso de pós-graduação e fui fazer. E cada dia eu tô mais apaixonado. Cada dia mais apaixonado. Isso é o que motiva a gente enquanto médico veterinário. E aí vamos entrar num assunto propriamente dito. Por quê? Eu parto de um preceito que eu acho, a partir do momento que você escolhe ter algum pet, e a gente pode colocá-los como pet também, né? Alguns são pets e alguns não. Alguns não. Alguns são então, só de... A partir do momento que a gente escolhe ter um animal em casa, quer seja um pet doméstico convencional, um cão, um gato, ou uma ave, ou qualquer outro animal exótico, a primeira coisa que eu falo, estuda. Conversa com o médico veterinário. Leva. Porque você tem que ter alguns conhecimentos básicos para saber se você tem competência de ter esse pet. E para dar qualidade de vida para esse pet. Exatamente. Porque hoje a gente está falando de ave, mas a gente podia estar falando de uma salamandra. Hoje tem um bicho que está em alta no Brasil, que chama axolote, que é um bicho, um animal anfíbio, fica dentro e fora da água, mas mais dentro da água, ele pode passar a vida toda dentro da água. E é um animal que, se a pessoa não tiver o mínimo de conhecimento de temperatura de água, de qualidade de água, morre. Né? Então a gente está falando de ave, é a mesma coisa. Se a pessoa não souber a origem desse animal, esse animal é da onde? É do Brasil? Ele é da Austrália? Ele é da África? Ele é da Ásia? Só da localização, da origem desse animal, ele já vai ter uma nutrição diferente. Ele já tem uma característica de trocar de pena em outra época do ano. Legal, ele tem uma necessidade de um clima mais quente, um clima mais frio, tomar sol ou não. Então, tudo isso, um profissional vai conseguir te orientar da melhor forma para você dar uma qualidade de vida, né? E já
pincelou mais um assunto importante. Nutrição. O sujeito pega uma ave e acha que toda ave vai comer alpiste. Então é alpiste. E não, você tem aí muitas doenças por deficiência dietética. A maior parte das doenças que eu atendo hoje, não só de aves, é erro de manejo alimentar. A maior parte. De desnutrição, de carência ou até de excesso. Porque aí você tem aquele tutor também que entuxa a comida. Aí você tem uma lesão hepática, aí você tem uma lesão renal, depende da proteína, a quantidade que ele dá, né? Hoje eu trabalho bastante com os animais de torneio, que são aves de um outro segmento, não o pet, por isso que eu falei que pode ser pet ou não. E essas pessoas têm animais hoje que são atletas. E aí eles fornecem uma quantidade de proteína às vezes alta e o rim dessa ave não está preparado para receber isso. E aí você tem uma lesão, né, hepática, aí é uma lesão renal, que aí você vai falar melhor que eu, mas de animais que antigamente a gente nem imaginava que poderia causar essa lesão e hoje a gente tem. Então a nutrição é fundamental. E quando fala de semente, desculpa te interromper, eu gosto de contar uma história que eu nem sei se é verdade, mas é uma história ótima. Quando os portugueses vieram para o Brasil, eles chegaram aqui e começaram a fazer troca com os índios, né? Essa é a história que a gente sabe do descobrimento do Brasil. E o papagaio é um bicho magnífico. E os índios já domesticavam esses animais lá em 1500. E eles queriam levar esses animais para Portugal. E o girassol não é uma semente nacional. O girassol é uma semente de fora do Brasil, da Ásia. E os portugueses, antes de vir para o Brasil, eles passavam ali no caminho das Índias, tal, né? Para pegar insumo, conseguir atravessar, porque era uma travessia de semanas, às vezes meses. E para conseguir levar um papagaio que aqui comia só fruta, dentro de um navio que não tinha condicionamento de temperatura, as frutas estragavam. Então os animais morreriam. O que eles começaram a dar? Sementes. Então a origem do papagaio comer girassol é da viagem para Portugal de volta. Foi de uma necessidade específica. Então, dizer, não essa é o história hábito alimentar natural dele. Foi um veterinário mais antigo que eu na área que me contou essa história. Eu achei essa história fantástica. E eu falei, tem tudo a ver. E a gente, pela colonização, acabou tendo isso como papagaio come girassol. Como verdade absoluta. E papagaio não come girassol. Papagaio na natureza come sementes, brotos e frutas. Ele não come, em hipótese nenhuma, semente. Ele não é animal que come semente. Então, a gente... Para mim é uma novidade, não é? Quanto que deve viver um papagaio? Um papagaio tem que viver em torno de 45 a 60 anos. Hoje, os papagaios vivem em torno de 20. Muito disso por conta da nutrição. Com o girassol, que é uma semente extremamente calórica, com bastante óleo, e eles morrem hoje de hepatopatia, de lesão de fígado, por conta de um manejo errado alimentar. Então, a gente acabou de dar um exemplo de um animal que poderia viver o dobro do que vive por conta da pessoa ter a ignorância, e a ignorância no bom sentido da palavra, de não saber como fazer. Né? E aí acaba fazendo de uma forma errada e não tem amor. Tem amor pelo animal, mas acaba fazendo errado e não tem conhecimento. Acho que a palavra de base desse nosso papo é conhecimento, é orientação mesmo. Não é por falta de amor, Sim. É por falta de conhecimento. Falando do papagaio, que eu acho que é realmente um animal muito curioso, gente. Como é que ele pode, né? Ele imita, fala mesmo, e reconhece, responde. É interessantíssimo. Eu achei legal que eu nunca tinha parado para pensar, olhando uma ave, realmente pensar ali nos dois rinzinhos, o tamanhinho que é o rim, talvez a primeira falange do meu dedo mínimo, do meu polegar, né? E a gente tem e aí já falando a parte mais para nós dois só, eles têm um sistema de filtração diferente do sistema dos mamíferos, né? Eles têm um sistema porta-renal que é completamente diferente. A filtração é feita 2 vezes. Olha. Então, eles têm uma capacidade de filtração sensacional, do mesmo jeito que a capacidade respiratória. Então, a ave, quando chega no consultório, às vezes com problema de pneumonia, que isso é outro lugar que a gente pode chegar também, pode comentar disso, que o local que fica bronquite ou pneumonia, e isso, às vezes por erro de manejo, onde deixar a ave, aonde deixar. Né? E aí a pessoa chega lá, quando chega, às vezes o pulmão está tomado, só que eles têm sacos aéreos, que são suportes de respiração, só que o pulmão é que faz a troca. E aí acaba que o animal
quando tem uma lesão que mostra pra gente que já está com alteração de pulmão, já está avançado. E eles têm o pus dele, né? A infecção deles é caseosa, não é uma infecção líquida. Então, para você retirar isso não sai, é mais grosso. É como se, exatamente, é como se fosse, vamos pensar assim, em vez de ser o nosso pus, né, que é mole, que você fura e sai o pus deles é como se fosse um polenguinho. E aí, para você retirar isso, tem que ser mecânico. E de dentro de alguns órgãos viscerais você não consegue tirar, né? Outra característica legal de falar também é que as aves não têm abdômen. As aves têm cavidade celomática. Então todos os órgãos ficam juntos. Coração, pulmão, rins, fígado, intestino. E todos interagem ali na mesma cavidade. Então, ó, um agapone, um animal lindo aí também que a gente está vendo. Um animal africano, que tem completamente diferente alimentação, por exemplo, de uma calopsita, que hoje é o animal mais vendido. A gente estava falando antes de como é que funciona? Hoje, eu acredito que é um animal já do presente, muita gente está fazendo opção pelas aves pelo tamanho dos apartamentos, pelo tamanho dos lares. Os cães, quando a gente é formado há um pouquinho mais de 10 anos, vamos falar assim. Foi 10, mais de 20, é verdade, mas tudo bem. E aí, assim, na nossa época, a gente atendia cães muito maiores. A gente atendia pastor, rottweiler, uma boxer. Hoje a gente atende poodle, york, maltês, shih tzu, por conta das moradias das pessoas. E os pets não convencionais, os animais silvestres, hoje é um pet que está entrando mesmo nas casas justamente por isso, pela facilidade. São animais engaiolados. A pessoa limpa de manhã, limpa à noite, troca água de manhã, troca água à noite, esse animal fica bem. Eles têm uma interação com a família também, né? Depende do animal, sim, mas principalmente falando da calopsita, que é um animal do papagaio, é membro da família, cara. Eles conhecem as pessoas que chegam, às vezes conhecem o barulho do carro, é sensacional, cara. É um bicho só tendo convívio para se apaixonar. Falando de papagaio, agapornis, esses bichinhos de bico redondo, essas aves de bicho redondo, que curvo, né? Isso aí, ó, uma arara canindé. Eles têm um crescimento desse bico que precisa de um cuidado, precisa de um monitoramento. Como é que aí entra no manejo, tem como gastar, tem como... Aí a gente vai falar uma coisa bem interessante. Você já viu na natureza alguma arara com bico grande? Não. Sabe por quê? Ela gasta. Não, além de gastar, ela também tem a alimentação certa. Muitos animais que têm um crescimento exacerbado do bico, algumas alterações nutricionais. Olha, então não é por não gastar, é por pode ser por não dietética. Desgaste, mas por uma alteração dietética. Olha só. Né? Outra coisa, a gente tem as plumas, e eu não posso falar de cabelo, porque eu não tenho muito cabelo, mas a gente vê a saúde de uma ave muitas vezes na plumagem dela. Sim. E muito fala-se pra gente da condição nutricional da ave, você só olhando as penas. Muitas aves mostram alguns estresses nutricionais na própria pena, por alguma fase da vida ter faltado, ter sobrado algum tipo de nutriente. Alguns animais, por exemplo, com hepatopatia, com um problema no fígado, têm as penas mais amareladas por conta da lesão do fígado. Então, assim, hoje, de verdade, se você me perguntasse, assim, Thiago, qual é o maior problema das aves no Brasil? Eu vou te falar que se as pessoas tivessem um pouquinho de curiosidade, conversassem com um profissional, 90% dos problemas a gente ia resolver. De verdade ia resolver. Porque nutrição hoje é tudo. É tudo. A boca, a gente fala, né? A boca é de fato tudo. Que não pode na nutrição. Então, aí a gente vai ter que falar de alguma espécie. Então, mas vou pensar na calopsita. Para eu te facilitar a vida, não te complicar tudo, eu vou jogando os abacaxis aqui. Na tua rotina, então, a gente falando de aves, quais são as mais comuns? E aí a gente fala para o Brasil inteiro e para o mundo inteiro, porque a internet leva, mas a gente fala de Santos. Então, Santos é uma cidade bastante verticalizada, como o Thiagão bem colocou, Dr. Tiago. Falar Thiagão é porque amigo é difícil, mas o Dr. Tiago colocou, é uma cidade verticalizada, hoje os apartamentos mais diminutos, priorizando o lazer, enfim. Então, nessa tua rotina, nos animais silvestres e exóticos, quais as aves mais comuns aqui na nossa região? O que a gente tem de bastante aqui. Os de exóticos, a gente tem calopsita, agaporni, disparado o que tem de mais. Aí você tem um pouco menos rosela, que é uma ave bem bonita também. Você tem alguns ringnecks,
também é diferente. Eu acho que nos silvestres dos psitacídeos é o que a gente tem mais. Passariforme, que são os animais, a gente está falando de psitacídeo, ave de bico curvo. Ave de bico reto, aí a gente vai ter assim como pet, que também, aí entenda-se pet, um animal criado dentro da casa. Os canários ainda tem bastante. A gente tem também hoje Diamante Gold, que é uma ave muito legal, para mim uma das aves mais bonitas do mundo aí, em pequeno porte, uma ave que suja pouco, se alimenta pouco, não canta alto, é um canto agradável. Calafate é uma outra ave também bastante bonita, que tem um volume pequeno, mas tem. E aí você entra nos silvestres, que aí a gente já tem um volume maior também. Papagaio, arara, ararajuba, que é o símbolo do Brasil, um animal muito pouca gente conhece, um animal todo amarelo com a ponta das asas verdes. É um animal lindo, lindo, lindo. Voltando a falar de exóticos, a gente tem também os lores, as cacatuas, que são animais também de fora do Brasil. Mas falando de o que não pode, que foi o que você me perguntou, e o que eu atendo mais, calopsita, disparado, são os animais que a gente atende mais. E hoje, pela proximidade, a calopsita é um pet muito, muito, muito legal. Se você tivesse uma calopsita, ela estivesse aqui na mesa, ela estava mexendo no seu celular, estava subindo no seu braço, eles interagem muito com o ser humano. E fazem imprint mesmo. Tem pessoas que a ave só gosta daquela pessoa. Então é um negócio sensacional. Por essa proximidade, as pessoas acabam querendo dar o que ela come. E aí iogurte, e aí você dá doce, e aí você dá salgadinho, e aí você dá pão, e aí vai. E essas coisas, às vezes, no momento inicial, você não vai ver tanta lesão. Mas é o que eu falei, a alimentação, ela não vai te mostrar nada imediato, se não for um veneno, nada, né? Vai ser volativo, E o que eu sempre falo, para essas aves pets, o ideal é só soltar quando tiver com acompanhamento do seu dono. Ou do seu tutor, né? Que hoje tem essa palavra aí que o pessoal está usando, né? Por quê? Porque essas aves, elas são curiosas. Então, elas vão chegar em casa, ver uma televisão, vai lá e vai cutucar na televisão. Aí cutuca o fio, ela que está cutucada. Aí a pessoa tem planta em casa. Algumas plantas são tóxicas. Então, hoje, para dar exemplo, assim, samambaia, rosa do deserto, comigo ninguém pode, espada de São Jorge, que são plantas que a gente tem... Oi? Bico de papagaio? Sim, as plantas que também são venenosas para os cães, para as aves também. Né? Então, uma arara piranga aí, que é uma arara linda também. É uma das maiores que a gente tem no Brasil, só perdendo para a arara azul mesmo, que é um dos maiores psitacídeos do mundo. Que o Brasil também, para ilustrar, a gente tem uma quantidade, é o país do mundo que tem a maior variabilidade de aves. É sensacional a nossa fauna, a diversidade. Então a gente tem que preservar mesmo o nosso país, que é outra coisa que a gente tem que pensar. Criar essa cultura cada vez mais na cabeça da molecada para mudar o mundo aí para frente. E aí, falando de um outro assunto, essas aves são muito traficadas, né, as nossas. E aí, por exemplo, uma calopsita é um animal doméstico já, não é considerado um animal exótico. E qual que é a diferença de exótico e doméstico? O doméstico é um animal que já está aqui, já está inserido, e você não vai precisar de um documento, de uma nota fiscal para ter em casa. Você leu meu pensamento, que era onde era a seara que ia passear, mas pode... E aí você tem, por exemplo, o ringneck, a rosela, são animais exóticos. Que aí você precisa ter uma nota fiscal de um criadouro para você ter esses animais. Porque a gente pode ter inserir esses animais na natureza, e aí tem um problema com algumas aves de ter cruzamento e você ter problema. Por isso que tem que ter muita responsabilidade ao ter. E nos silvestres, principalmente, infelizmente a gente mora num país que a pobreza é grande ainda, e tem muita gente que a subsistência dela é feita por retirar filhotes da natureza e vender, sem um documento. Isso é contra a lei e a gente tem que respeitar. O que eu falo sempre, que tem muita gente que pergunta para mim, doutor, mas eu não levo o meu animal porque ele não é legalizado. Era exatamente aí que eu ia chegar, de fato. A sensação que eu tenho, porque algumas pessoas ligam, né, no consultório, atende não sei o que e tal, e a pessoa sempre fala de um terceiro. Olha, porque minha avó, porque minha tia, nunca é ela que tem, parece que eles têm medo, e como eu não atendo, eu sempre passo, né, o Thiago... É o que eu falo, o Dr. Thiago é um amigo, a gente trabalha na mesma rede, no mesmo grupo, e
Então, sempre encaminho para o Dr. Tiago. Mas o que eu percebo na minha rotina clínica, a sensação que eu tenho, não sei se é uma percepção verdadeira, é que às vezes a pessoa deixa de ir comer com medo de falar, poxa, vamos denunciar, vamos empreender, o que eu faço? E o veterinário, minha postura, né, é essa. Eu não sou fiscal. Eu não trabalho como fiscal. A minha função como veterinário é a pessoa, fazer um paralelo bem esdrúxulo, a pessoa que se confessou com o padre não vai dar para ninguém, não pode. O veterinário vai atender, vai fazer a nossa missão, missão, até quando a gente se forma, a gente faz um juramento e tal, de fazer o melhor que a gente puder. E é isso, a gente quer que a ave fique bem, a gente quer que o animal fique bem. E indiferente de ele ser registrado ou não. A nossa função também, aí já é uma função social, que eu acho, eu oriento. Então, eu acho que eu sou onde extremamente... Onde comprar, onde buscar, né? E até que valha isso para as pessoas que tenham vontade de ter os animais, procurem criadouros. Hoje a gente já tem bastante lugar no Brasil todo, né? São Paulo tem, em outras regiões tem também. Procurar locais que tenham registro. Para quê? Para a gente pegar um animal que já nasceu em cativeiro, um animal, quando a gente... só curiosidade também, os animais apreendidos do tráfico, eles vão para os CETAS ou para os CRAS. São os centros de reabilitação desse animal. E aí cada região vai ter um nome, né? E aí a partir dali, muitos ou ficam lá, ou são tentados reinserir, dependendo da condição que vão, ou então vão para alguns criadores comerciais. E esses criadores comerciais, eles só podem vender o F2. O que seria o F2? Ele reproduz um filhote, e esse filhote reproduzindo, ele vai conseguir vender. Então, e a gente tem que pensar o quê? Para chegar um vivo em casa desses captados, quantos vão morrer? A gente não consegue nem contabilizar isso. Cada vez eu já ouvi 50, eu já ouvi 100, mas é tudo... não tem como a gente saber, mas o que eu posso garantir, muitos morrem para ter um saudável. Mas não é por isso que a gente não vai atender. Sim. Então o veterinário, ele está com o compromisso de tentar salvar essa ave. Então a pessoa que tiver uma ave que não for registrada e quiser procurar um veterinário, eu garanto para você que nenhum veterinário, pelo menos os que eu conheço que atendem, vai julgar isso. Ele vai querer o melhor da ave, vai querer o melhor do animal. Então leve. Essa é uma mensagem importante. E observação. Eu falo isso na minha rotina. Ninguém conhece melhor o seu animal do que o dono, do que o responsável. Então, se você acha que a sua ave, seu papagaio, mudou o comportamento, seu canário, mudou o comportamento, procura ajuda. Quanto mais cedo no diagnóstico, né? E fica essa dica mesmo. A ave tem tudo que nós temos. Coração, rim, fígado, pulmão. Diabetes, insuficiência renal, cardiopatia. Olha, então percebeu, busca ajuda e tem o que fazer, rápido, né? Não é o que não é falar, poxa, eu percebi e não teve o que fazer. Não, tem. Hoje, e nunca automedique também, né? Mas isso para qualquer coisa, né? Não é só para aves, né? É que a gente, por esse medo também, as pessoas acabam fazendo coisas em casa. Então também é um problema sério. Mas é o que eu falo, hoje a gente já tem bastante profissionais aí, na nossa região mesmo, a gente não tem bastante gente que atende. E eu acho que tem que procurar um profissional mesmo, que consegue te orientar da melhor forma e consegue alinhar o que o seu animal está precisando para ter longevidade. Eu faço uma brincadeira assim que, quando eu atendo cachorro e gato e passarinho e tal, eu falo assim, você conhece alguma pessoa de 100 quilos que tem mais de 80 anos? Todo mundo me responde, é difícil. Aí eu falo, sabe por quê? Porque os gordos morrem antes dos 80 anos, né? Eu coloco eu nessa jogada. Mas fazendo um paralelo... Dá tempo. Mas é aí que eu ia falar. Além de dar tempo de emagrecer para mim, para os pets também. Então, se você tem uma ave que está obesa, se você tem um cão que está obeso, se tem qualquer ave, qualquer animal que esteja fora do peso, a gente tem que controlar isso. E é possível. E vai conseguir isso mais fácil com um profissional. Sim. E para garantir o quê? Longevidade da sua ave. Então, porque a macalopsita é um animal que vive 20 anos em média. Aí como é que você vai deixar uma macalopsita morrer com 10 por um problema de fígado, porque ela gostava de comer casquinha de pão. E você dava todo dia de manhã o café e o pão. E dava para o seu papagaio, para a sua calopsita. E aí ela vai viver menos por conta disso. Então é um prazer que às vezes a gente consegue diminuir e garantir a longevidade, né? É uma coruja aí.
chama Tito. É uma coruja das igrejas também, é um animal de rapina, muito interessante. A gente já tem no Brasil também criadouros desses animais, aí é uma outra área muito interessante de falcoaria. Até tem um rapaz que eu conheço, que é o Wagner Ávila, que ele é sensacional, adestrador, é um cara muito legal e faz essa parte de... Wagner, eu tive uma reunião com ele. Wagner, um dia ainda vamos arrastar para um bate-papo aqui. Ótimo, gosto muito dele. Interessante a coruja, não sei se eu vou falar bobagem, mas ela está muito relacionada também à igreja. E a inteligência, né? O símbolo da inteligência. A coruja é o símbolo da inteligência. Sim, é um bicho curioso, é um bicho observador, e é isso mesmo. Na natureza, esse animal não é rabote. Ele raramente vai para pegar um bicho e não pega. Porque ele quieto, a plumagem é uma plumagem extremamente interessante, porque são animais de não voos muito longos, mas e voos silenciosos. Você ouve uma pomba, você não vai ouvir uma coruja bater asa assim. É muito difícil pela característica da plumagem, tem uma pena diferente. Assim, é por isso que eu falo, a gente vai se apaixonando. Aí você vai estudando, aí você se apaixona. Aí vai estudando mais e é um animal sensacional, né? O pessoal fala que vira a cabeça, não vira. Tem uma extensão grande de pescoço, de virar, mas não chega a virar 360 graus. E olhos frontais, como um predador mesmo. E garras poderosas. O pessoal se preocupa com o bico, mas tem que se preocupar mais com as garras dessas aves. Falando de pomba, me veio aqui na mente aqui ectoparasitas. Tá. O pessoal tem muito preconceito com pomba também. Santos a gente tem bastante pomba, acho até por causa do porco, por causa dos grãos. E pessoal, não é incomum o pessoal falar, poxa, na caixa do ar-condicionado tinha um ninho e tava com piolho, não sei se é piolho, se não é piolho e tal. Na ave doméstica, né, na ave que a pessoa tem dentro de casa, que é domesticalizada e cuidada, tem que ter esse cuidado também. Tem. Mas é mais difícil, porque isso acontece mais em animais de vida livre. Mas é possível. A gente tem alguns ectoparasitas, a gente tem ácaros que ficam na pele, você tem alguns pulgões também que ficam, a gente chama de piolho aí e tal. E é tratável. E a pessoa tem que observar. Então vamos supor, a ave está se coçando. Tudo entra naquilo que você falou também. Observação. E a ave são animais frágeis. E leves. Então, se perder 10% do peso, às vezes é muito. Sim. E aí, e vamos lá. Quando a gente está falando de presa, a gente não pode demonstrar fraqueza. Uma presa que demonstra fraqueza na natureza, ela é abatida. Então, as aves, quando demonstram a fraqueza, então elas já estão tá muito ruim. Debilitada. Então, um animal que está se coçando, às vezes ele para de comer, para de beber água para se coçar. Porque aquela irritação é tão grande que ele para de se alimentar. E aí, se você não fizer um tratamento rápido, você pode perder a sua ave por um parasita que é simples de tratar. Aí estamos falando do ectoparasita, né, do parasita externo. Quando a gente fala de verminose, mesma situação. Quando a gente alimenta o animal, ele tem verme, ele não ganha massa magra, não ganha massa gorda, né, não ganha massa mesmo, e pode ficar debilitado a ponto de virar óbito. E vermifugar também é simples hoje. Você pode ou dar direto no bico, ou misturar na água, e você tem várias coisas. Voltando a falar um pouquinho da semente, já que a gente está falando nisso, a gente tem muito cuidado hoje aonde comprar semente. Por quê? Sempre que eu falo de semente, eu penso assim, ó, alpiste. O alpiste é a semente mais utilizada para as aves. Da onde vem o alpiste? O alpiste, uma parte vem do Canadá e uma parte vem da Argentina, na sua maior parte. A gente não tem plantação de alpiste no Brasil, porque é um produto que para ser plantado precisa de um clima mais frio que o nosso, a gente não tem isso. Então vamos pensar, veio do Canadá. Quanto tempo demorou para essa semente ser colhida, ser armazenada, colocada num navio e vir? Porque não vai vir de avião, vem de navio. Quanto tempo demora de navio? Chega aqui, sai do navio, container, vai para um lugar, para um silo, desse silo é embalado, vai para um distribuidor. Esse produto não ficou menos de 6 meses, né? E mesmo as aves que comem semente na natureza, elas comem a semente viva, não a semente morta. Então essa semente já tem uma diminuição da sua capacidade proteica e nutricional. E a gente tem grande chance de fungo, que são doenças. Então tem que tomar cuidado também. Então semente tem uma alteração na cor, tem uma alteração na aparência, não dê para sua ave. Se você está com dúvida, não dá. Então isso é uma coisa também. Já que a ave está acostumada com semente, que não deveria,
E aí, por isso que a gente tem um ganho maior para as estrusadas, que aí é um alimento que já é industrializado para oferecer para sua ave. Ração, quando o Dr. Thiago falou de estruzada, são rações mesmo. Isso. São legais? Então, ó, hoje, se a gente for pensar em qualquer tipo de ração e semente, eu opto pela ração. Agora, você tem rações que tem um balanceamento. Exatamente. Que é feito... vamos dar outro exemplo aí. Se eu pegar uma criança e colocar na mesa assim, um Big Mac, sorvete, batata frita, chocolate, arroz, feijão, uma carne, um ovo frito, o que essa criança vai comer primeiro? Com certeza as guloseimas. Ou 90% das crianças vão para as guloseimas. Quando a gente oferece semente para as aves, a gente oferece um mix de semente. Ela vai sempre escolher o que ela gosta mais. E isso, mesmo que a semente, no geral, você tenha um balanceamento, ela vai escolher o que ela quer primeiro, e aí já desbalanceou. E aí, a partir daí, quando você dá um alimento extrusado, cada bolinha daquela, quando você dá uma ração, cada bolinha tem o que precisa. Mesmo que ela goste mais da... Eu não acho legal ter cor, mas se para isso for para acostumar essa ave, inicia com alimentos com corante. Se ela pegar uma bolinha daquela, verde, que ela gosta mais do verde, e ela comer todas as verdes, aquilo vai ter tudo que ela precisa. Do mesmo jeito que a amarelinha, do mesmo jeito que a vermelhinha, do mesmo jeito que a marronzinha. Então, a semente e a extrusada, só nesse fator que eu comentei, já faz. Isso sem falar da qualidade da semente, né? Para a introdução de uma dieta industrializada, nesse ponto, uma ração extrusada, a ração mesmo, tem uma faixa etária? Tem uma idade certa? Um animal mais maduro então, pega, aceita? Aceita. Mas vamos lá, aí a gente volta no assunto anterior. Se você tem uma ave criada em ambiente doméstico, a chance desse animal ir para sua casa já comendo uma ração extrusada é maior. Porque provavelmente os pais dessa ave que foram criadas comem, então já comem. Então você já parte de um princípio onde essa ave já vai ter uma nutrição melhor. Agora, minha ave não é assim, come semente a vida inteira tal. É possível. Mas mudanças alimentares nas aves tem que ter um acompanhamento de um médico veterinário. Por quê? Voltando ao que a gente falou, são animais frágeis, sensíveis, e se ficar um dia sem comer, é diferente de um cão, uma pessoa ficar um dia sem comer. Eles sofrem muito. O peso é muito pequeno, então qualquer perda é significativa. E o metabolismo é diferente também. Então eles... É muito acelerado. Exatamente. Né? Se você vai ao escutar, vai ouvir o coração de um pardal, comparar com um cachorro, não dá para comparar. O batimento de um cachorro aí é, sei lá, 120 por minuto, mais ou menos, 115, é isso, né? Mais ou menos. E aí você pega um pardal, tem 500 batimentos por minuto, e pega um beija-flor, chega a 800 batimentos por minuto. É um animal lindíssimo. E não é um animal pet, mas às vezes acontece da pessoa pegar o filhotinho na rua e falar, ai doutor, no consultório vem sempre, olha, o que eu faço? Posso dar esse alerta também? Deve, por favor. Agora a gente está no calor, mas está acabando a época reprodutiva das aves, né? Então a gente vai começar a sair da época reprodutiva. Encontrou um nenenzinho Encontrou caído. Um bebezinho na rua. Tira ele do risco e deixa ele onde ele está. Então se ele estiver no meio da rua, tira do meio da rua e tenta achar uma árvore que possa ter a mãe dele ali. Porque a mãe dele desce para alimentar. Porque as aves às vezes caem do ninho por uma chuva, e aí pode ser que vá morrer sim. Porque se você pegar aquele bicho, a mãe larga e aí você passa a ser a mãe desse bicho. E aí é uma responsabilidade grande, porque para você manter esse animal com temperatura, com alimentação certa, na temperatura certa, é muito complexo, não é simples assim. Eu vou pegar um patinho, vou dar uma comidinha no biquinho, vou salvar. Não é simples assim. Então, tenta deixar esse animal o mais protegido possível, próximo do ambiente dele. Que se ele tiver com saúde, a mãe desce e alimenta até ele ter condição de voar. Se você fizer a opção de pegar, que também existe isso, tem um problema. Fez a opção de pegar, você tem que procurar um profissional e você assumiu essa responsabilidade, é sua. Sim. E aí você vai ter uma orientação para fazer. E muitos morrem, normalmente, porque são animais presas e na natureza é normal a presa nascer um volume grande, porque são perdidas pelos predadores, são alimentos de predadores. Então é difícil salvar. Então, tem que ter isso na cabeça. Tem um petzinho no chão, tem um passarinhozinho no chão, tira do risco. Tira do risco e deixa ele abrigado em algum lugar próximo de onde ele está, porque a mãe pode ser que venha alimentar. De novo, alguma coisa assim. Tem gente que vai olhar e vai falar, pô, mas que crueldade, vai deixar morrer. Mas na natureza, ela tem um ciclo perfeito e a gente não tem
não tem capacidade de verdade para assumir esse risco de interferir tão positivamente como a gente gostaria. E aí, vamos lá, você salvou essa ave. E aí você tem um outro ponto. Você salvou essa ave. Essa ave ficou uma ave pet. Ela não vai se inserir na natureza de novo. Não vai ter mais competência nenhuma. Não tem como viver sozinha. Então você assumiu uma responsabilidade para a vida toda daquele animal. Se você tem um vizinho que não gosta de você e você tem um sabiá na sua casa, um bem-te-vi, que são animais de canto. O sabiá, por exemplo, 4 horas da manhã ele já está cantando. Então você pegou um sabiazinho no chão, criou, ele ficou lindo. 4 horas da manhã ele vai começar a cantar. Se seu vizinho reclamar e chamar um órgão fiscalizador e punidor, ele vai na sua casa e ele vai te tomar essa ave, que vai para um lugar que não vai ter o mesmo carinho e atenção que você deu. E além disso, você vai ser multado. Então tem que tomar cuidado com esse tipo de... Ou outra opção que a gente tem também, se você quer realmente tentar, é levar para um órgão competente. Aí a gente tem na cidade aqui o orquidário, que tem veterinários lá que às vezes não tem espaço, porque não é simples, né? Você pegar todos os animais da rua, mas eles podem te orientar também. E as faculdades também têm essa opção, mas não é simples. Então, minha orientação... Não, pelo contrário, é bastante complexo. Complexo. A minha orientação é, tira do risco. Tá na rua, tira da rua. Põe um pé de uma árvore grande que tá próximo ali, que ele vai chamar e a mãe vai vir. Tá chovendo, tenta colocar no lugar mais abrigado possível, porque as aves tomam chuva. Né? Ah, não tá chovendo, tudo bem, mas na natureza eles tomam chuva, é assim mesmo. Então, tem que ter essa cautela e essa consciência, que as coisas nem sempre acontecem como a gente quer. Para fazer uma provocação, e aí eu quero até a tua opinião de fato, a gente vê hoje um ativismo da causa animal, que é legal, é válido, mas como tudo na vida, existe exagero para todos os lados, né? Para quem não gosta, para quem despreza de vez os animais, e para quem às vezes coloca num nível de preocupação e de exagero, que às vezes também não é tão saudável. E a gente escuta muita gente falar, poxa, mas um animal na gaiola é um crime, é um absurdo. E aí eu vou contar um exemplo, uma situação particular. Na fazenda, a gente acabou inativando, mas a gente tinha um viveiro que era maior do que esse estúdio, tamanho desse estúdio. Bom. E mais de 12 metros quadrados tem aqui. E a gente tinha periquito australiano lá. E uma vez, um dos periquitos, ele fugiu. A porta abriu, no tratamento do caseiro, enfim. O desespero dele para voltar era tão grande, ele voltou. Ele tem uma mata, uma natureza tão grande, só que ele é um animalzinho nascido e criado, né, num criador, nascido numa gaiola. Então, o ambiente dele é a gaiola. Né? Quando ele se viu na natureza, eu falei, não volta mais. Voltou. Juro. E volta. Para vocês todos. Voltou. E a nossa funcionária lá, até um beijo, Janete, provavelmente está acompanhando, vai acompanhar aí, que é uma amante dos animais, tem gato para chuchu, temos cachorro, tem tudo lá, além dos nossos cavalos. Ele voltou para dentro da gaiola, voltou para dentro do viveiro. Do ambiente de vida dele. Então, a gente toma cuidado, aí fica a dica mesmo, julgar é muito complicado, não julguemos, né? Então não atiremos pedra, quem não tem telhado de vidro, então fala, fulano é mau porque tem um bicho em gaiola. Pera lá, esse bichinho teria condição de viver na natureza, na situação que ele foi criado? Então, eu estou fazendo o papel de advogado do diabo aqui mesmo, fazendo uma provocação para que a gente saiba respeitar. Eu vou falar diferente. A gente tem um exemplo no Brasil de uma ave que foi extinta no nosso país, chama ararinha azul ou ararinha Spitz, que é uma ararinha que ela não tinha mais na natureza, acabou. E por tráfico foi levado para a Alemanha, alguns casais há muitos anos atrás, tal, e os alemães reproduziram essas aves em cativeiro. Aqui, como a gente não tem essa política de reprodução, tal, por talvez erro ou não sei, cada um tem uma visão disso, que aí entra no que a gente está falando, é uma opinião mesmo, mas o que eu acredito que para mim é um erro, acho que a gente deveria permitir que os bons criadores se mantivessem e serem fiscalizados para garantir uma melhor qualidade de vida das aves, como de cachorro, eu estou falando de criador no modo em geral. De modo geral. E aí foi trazido
o ano passado, se não me falha a memória, 6 casais dessas aves da Alemanha para se tentar reinserção em natureza. Então, assim, olha que coisa, um animal que sumiu da natureza e está sendo feita uma tentativa de recolocação por conta da criação ex situ, fora do ambiente natural. Então a gente tem que, sempre que a gente fala das coisas, eu entendo exatamente o que você falou, concordo com você 200.000%, a gente tem que avaliar sempre os dois lados. Tem o animal que também está fora do... mas passarinho tem que voar, eu entendo. Tem, então por que você não dá um viveiro de 12 metros para sua ave? Por que você tem condição de fazer isso aqui? E se a pessoa que está disposta a fazer, por que não? Sim. Né? Então o que a gente tem que fazer sim é controlar, fiscalizar e ter realmente um controle disso. E aí a partir daí a gente vai poder ter uma evolução nessa parte também. Mas julgar de um lado e do outro. Eu acho que os extremos, é o que você falou, os extremos são complexos. São ruins, a gente tem que achar um equilíbrio e para difícil... É a palavra de ordem, acho que da vida, né? Todo mundo, a gente vê tanta polarização em tudo. E aí fica muito chato se viver, se conversar, se fazer amigos, porque a polarização... Ou é branco, é preto, e o verde? E o azul? O amarelo aqui e tal. Então, né, assim mesmo. A pluralidade, então é respeitar. Então, fulano gosta de ter cobra. Respeite. Legal. Respeite. Ele cuida bem, ele pegou de um criador e tal. Legal. Pô, mas fulano tem uma arara. Tudo bem, tem anilha, então é monitorado, tem registro, então legal. E por mais que você não tenha, herdou da avó o papagaio de 30 anos, não deixa. Mas não tem anilha, não tem documento, não tenho nada. Foi uma herança, caiu comigo. Não tem problema. Busca orientação. Mudou o comportamento, qualquer coisa de agonia, busca orientação. Medicina preventiva também. Vamos falar de medicina veterinária preventiva. Então, poxa, acabei de ganhar, acabei de herdar, Vai conversar, vai buscar uma orientação. Posso dar? Então, fruta, que fruta pode, que verdura, que leguminosa, que grão, que devo dar, não devo dar. Então, busca uma orientação que se faz importante mesmo. E amar é respeitar, né? Então a gente respeita o que a gente conhece, por isso que a ideia do programa é sempre fazer um programa trazendo alguém legal, de falar fácil, para fazer um programa orientativo. Se deixar a gente vai embora aqui. Então fazer um programa bem orientativo. E a gente já estourou a meia hora que era para ser. Bastante tempo a turma da produção já me mandou aqui, já estouramos, já fomos que fomos. Olha lá. Aí, Maranhão Canindé. Olha, deve ser apaixonante. Então, aí esse pet, como você não se apaixonar, entendeu? Essa arara foi uma arara que foi levada lá no curso de especialização, a gente colheu o material dela tal, né? E mesmo assim continuava um doce, querendo carinho, querendo a presença humana. E aí é o que eu falo, essa ave nasceu em cativeiro, dá pra ver aqui no cantinho o anel, né, na patinha direita, você consegue ver uma anilha. Da amarelinho ali na patinha direita. Você consegue ver uma anilha, então é um animal de um criadouro legalizado, que a pessoa comprou, nasceu, come estruzada, um animal com um bico lindo, com uma pena linda, então saudável e feliz, porque o imprint dele não é mais com o da espécie dele, o imprint dele é com o ser humano. Esse animal nunca mais consegue viver em vida livre, mesmo sendo um animal da nossa região. Né? E eu gostei muito da tua frase agora, da tua palavra usada, feliz. É um animal feliz. É isso que a gente saudável. Quer, que os animais sejam felizes e sejam saudáveis. Doutor, o papo voou. Se deixar, a gente fala mais muito, tempo aqui para passear. Já vou deixar aqui a ideia lançada também de voltar com outros temas que dentro aí da temática dos animais exóticos silvestres, a gente só vou dar uma pincelada aqui. Santos, agora há pouquinho tempo, semanas, 2, 3 semanas, surgimento de cobras aí na praia, então cobras, sei que é uma das paixões do Dr. Tiago, criou, então a gente pode passear depois. Tem um programa para chuchu, o doutor vai voltar aqui com a gente para bater um papo com a turma. Isso aí, meu irmão, você sabe, precisando, estamos aí. Que bom! Deixa sua mensagem aí para a turma final aí. Eu acho que o que eu posso dar de mensagem assim das aves, principalmente que foi o assunto de hoje, primeiro, ninguém é obrigado a gostar do que o outro gosta, né? E a gente vive hoje num mundo que eu acho que
pô, uma coisa mais legal do mundo hoje é você poder ser o que você quiser, e o mais importante, respeitar o que o outro é. Sim. E o que o outro quer. Eu acho que o que falta hoje mesmo com a polarização, a gente pode ter polarização e opinião, mas o que está faltando demais é respeitar. Se eu gosto do branco e você gosta do preto, tá legal. Você continua sendo meu amigo, a gente vai sair, bater papo e vai ser ótimo. Então, respeite as pessoas que amam as aves, respeite a criação de ave em ambiente doméstico, em gaiola, é uma coisa de cultura no Brasil. Já centenas de anos aí a gente já tem aves, desde os índios, que foi até um comentário que tem animal dentro de ambiente doméstico. Então, assim, respeita e tenta se aproximar, tenta entender, tenta fazer uma forcinha, mesmo que você não goste. Se você não gosta, ok, você tem todo o direito de não gostar, mas respeita e entenda o que gosta. E é isso que é a beleza do mundo, cada um ser de um jeito, e é por isso que o mundo é tão legal, porque se todo mundo gostasse da mesma coisa, a gente não teria outras coisas. Então um cara pode gostar de cachorro, o outro gostar de gato, o outro de passarinho, o outro de cobra, o outro de lagarto, e assim é a vida, e sejam todos felizes, é legal pra caramba. Isso aí, essa mensagem aí de respeito, a gente encerra o Pet News de hoje. Tenho certeza que encantou muita gente, porque é um assunto diferente. Foi o que eu brinquei no começo, dos nossos diferentões. A gente pensa às vezes só ali no arroz com feijão, no dia a dia, e é muito gostoso que a gente mostra que a ave merece carinho, sim, a ave troca carinho, merece respeito, merece cuidado, merece saúde. Então, daí deixamos uma novidade lançada aí. Acho que tem muita gente que hoje vai, depois do programa, vai dar uma pesquisada aí nas aves que foram faladas e vão se encantar com toda certeza. Turma, obrigado pela audiência. Vem com a gente, segue, acompanha, compartilha, curte, manda pra tia, manda pra avó, manda pra amigo que gosta de pet, manda pra aquele que não gosta de pet, pra ele aprender que tem que respeitar o pet, respeitar quem gosta de pet, e vem com a gente no Pet News, sempre um bate-papo gostoso, muita orientação, muito papo com conteúdo. Boa semana pra todos, fiquem com Deus, até o próximo Pet News. Beijo!